Salve pessoal, Sayama aqui para falar sobre um tema que eu já venho pensando em comentar com vocês desde a minha última análise que eu fiz aí do Dragon Ball GT, que ficou muito na minha cabeça esse tema, que é a guerra entre os Tisufurudins contra os Saiyajins. Afinal de contas, qual foi a principal causa dessa guerra? E aqui, é claro, eu vou considerar todos os materiais que representaram esse conflito, tanto no Z, tanto no GT, e até mesmo que você, caso você não queira aceitar os Tisufurudins, eles também até existem de certa forma aí no Dragon Ball Super, no universo 2, né, que literalmente aparece um Tisufurudin. Tem até uma referência ao Tisufurudin no universo 3, que é aquele Deus da Destruição que aparece com uma traje ali que lembra o Lud. Até o próprio planeta do universo 3 lembra muito essa questão, né, científica dos Tisfurudins, então até mesmo nesse universo 3 eles podem já ter existido. De qualquer forma, o primeiro retrato que tivemos deles foi através do Sr. Kaiô no episódio 20 do Dragon Ball Z, em que ele nos conta um pouco de todos os ancestrais ali, né, a ancestralidade do Goku, e ele também fala um pouco ali dos temas anteriores à própria origem do Goku como Saiyajin, e aí começa a se falar dos Tisfurudins. Uma das coisas bem interessantes que o Sr. Kaiô comenta é como os Saiyajins assimilaram a cultura dos Tisfurudins conforme os anos foram passando, aumentando não só sua influência com eles a partir disso, mas também aumentaram em números. E isso é bastante interessante, né? Porque se for pegar depois ali, quando eles conquistaram o planeta por completo, eles só diminuíram em números. Então foi bem diferente dessa época que eles conseguiram realmente crescer populacionalmente, coisa que não era possível de acontecer enquanto eles eram ali depois, no futuro, escravos do Freeza, pois eles estavam em constante batalha, em constante guerras, então obviamente eles sofriam muitas baixas e os números, né, de Saiyajins constantemente diminuíam, ao contrário dessa época aqui em que eles viviam em um certo nível ali de paz, que nunca foi uma paz completa porque sempre houveram burburinhos entre essas duas raças. Afinal, enquanto os Tisfurudins viviam em um centro urbano mega estruturado, os Saiyajins viviam em precários vilarejos. Até depois, né, com a ascensão do Rei Vegeta, isso continuou a acontecer, só que para os Saiyajins de classe baixa, como o Bardock, até a gente viu isso muito bem representado no filme Dragon Ball Super Broly. Mas antes, né, da ascensão da dinastia do Rei Vegeta, todos os Saiyajins viviam nessa situação, que mostrava uma grande desigualdade entre essas duas raças. O interessante dessa estrutura que os Saiyajins viviam é que eles até eram tão assim rebaixados que eles viviam num nível de pobreza ao ponto que eles herdaram a estrutura mesmo dos plantas, que são os habitantes originais desse planeta. Afinal, no próprio episódio de Bardock, nós vemos estruturas muito similares a essas, bem naqueles tempos bem remotos desse planeta. Até tem uma menção interessante a esses seres através do Vegeta, enquanto ele tem um debate com o Dr. Height no OVA, em que os dois ali ficam trocando, né, as versões de cada povo sobre essa guerra, em que o Vegeta diz que os Tisfurudins eram uma raça ignorante que foi dominada pelos Saiyajins. Ele complementa e aí menciona os habitantes anteriores, dizendo que o planeta Planta foi inabitado pelos Tisufuru. Essa questão, né, do nome do planeta ser um planeta Planta, enquanto o povo que depois domina esse local é um povo cientificamente muito avançado, é muito interessante, porque ela traz um contraste já no nome. E as duas versões do plano para erradicar os Saiyajins, eles brincam com isso no início do filme, tanto na versão de 93, que a gente vê o Gohan chegando, né, com vários pedaços de árvores que ele foi coletar para fazer lenha, e ele mesmo comenta que as árvores e as plantas começaram a morrer. E nós temos também no próprio remake uma referência aos habitantes originais também desse planeta, com umas plantas ali representadas por alguns terráqueos que estavam ali regando uma planta, e aí quando aparece aquela grande esfera de energia maligna, né, aquele planeta que é representado do Dr. Height, e ele meio que engole ali toda a luz do planeta Terra, e com essa escuridão a planta acaba murchando. Então, desde a origem desse conflito do planeta planta, nós vemos essa questão científica e tecnológica abordada de uma forma bem consciente. Tanto nessa questão dos Tisfurudins aí sim sendo bem representados como vilões da história, quanto depois, né, quando os Saiyajins são os vilões da história e eles acabam indo até aquele planeta porque também eles estavam defasados perante o universo, como o próprio Sr. Kaiô comenta no episódio 20,
que eles começaram a fazer acordos para poder se igualarem ali nos conflitos com os demais tipos de raças alienígenas, porque eles não tinham esses tipos de tecnologia e tiveram que se adaptar àquele período. Nesse sentido, eu prefiro até muito mais o OVA, porque ele demonstra de uma forma até mais explícita essa questão dos Saiyajins, com eles chegando literalmente com uma nave quebrada, com uma tecnologia quebrada ao planeta. E aí, a partir daquele momento, os Tisfurudins começam a se aliar a eles. Só que implicitamente nessa cena nós já vemos os primeiros conflitos, porque você vê ali uns Saiyajins cumprimentando, ficando ali harmônicos com os membros da outra raça, mas alguns outros claramente intimidando os Tisfurudins. Claro que os Saiyajins usavam do seu maior poder para fazer valer a sua força através de seu lado selvagem, pois todos nós sabemos que os Saiyajins, muitos desses de seus membros, eram completos animais. Nós chegamos a ver cenas do próprio Vegeta e o Nappa se alimentando de outras pessoas. E com certeza os Saiyajins se utilizavam de seu poder, que no caso para eles era a força física, para chantagear, vou até além, para cometer crimes, extorsão. E a partir desse momento a gente não vê muito uma questão aí maléfica dos Tisfurudins. É muito difícil você ver a partir desse momento na história eles algum lado vilanesco. É realmente os Saiyajins aqui começam a virar mesmo os vilões centrais da história. Que o Height dê também a sua versão, por exemplo, no filme, em que ele diz que os Tisfurudins tentavam ajudar os Saiyajins, e tudo que eles deram em troca a eles foram morte e destruição, e que ele nunca perdoaria os Saiyajins. E dá pra ver através da história que essa abordagem do Height é sim verídica. Eles ajudaram mesmo, tanto na questão deles ali alfabetizarem de alguma forma os Saiyajins, colocarem mais cultura dentro do meio deles, até porque os Saiyajins são uma clara referência aos Vikings. Quem assistiu a série Vikings vai entender até mais do que eu estou falando, porque eles são uma representação disso. São uma raça ali, um povo que chega claramente, um povo selvagem, que é alfabetizado, ou no caso dos Vikings, também convertidos, por uma hierarquia ali superior, que detém mais conhecimento, que também os dá conhecimento. Então não dá para negar, nesse aspecto não dá para negar que os Tisfurudins realmente ajudaram os Saiyajins. Porém, é aquela questão, os Tisfurudins talvez tenham sido muito ingênuos em criar meio que um inimigo no próprio quintal, porque conforme os Saiyajins iam ali começando a ter mais a estrutura dos Tisfurudins, eles começaram a ter um DNA também mais aprimorado. E isso é abordado no GT, quando o Baby fala que eles começaram a evoluir muito fortemente. E isso até entra naquela questão da S-Cells e se encaixa com a questão da S-Cells que depois foi confirmada pelo próprio Akira Toriyama, que ele disse que os Saiyajins começavam a evoluir mais o seu poder e até para se transformar mais facilmente em Super Saiyajins no planeta Terra, no caso ali se referia ao próprio Goten e o Trunks, porque a ambientação do planeta Terra os ajudava a ficarem mais fortes, e até por eles serem mais gentis, isso também é um fator, segundo o Toriyama, que ajuda, por mais que possa parecer contraditório, ajuda, segundo o Toriyama, os Saiyajins a evoluírem. E até assim, contraditório entre aspas aqui eu digo, porque conforme os Saiyajins eles são mais gentis, eles são mais harmônicos, são mais controlados, eles podem usar o seu poder de uma forma mais inteligente, como o próprio Goku, a principal representação disso no Dragon Ball, depois o Vegeta, começaram a controlar melhor as suas emoções mesmo para poder usar de uma forma mais técnica, literalmente, porque eles começam a aprender novas técnicas, começam a usufruir do seu Ki de uma forma mais centrada em certos aspectos. Quando eles queriam adquirir velocidade, eles treinavam certas coisas para isso, ou quando era força, era algo específico também para isso. E os Saiyajins, antes, provavelmente lá naquela época, não teriam nenhuma noção de treinamento, mas com os Tisfurudins, conforme eles foram ficando mais inteligentes, com certeza ali aquela época ali do Rei Vegeta já devia ter Saiyajins com treinamentos, e eu digo até uma coisa que eu acho que eles devem ter aprendido nesse período que eles foram evoluindo a sua inteligência, a forma Ozaru. Pode ter sido até nesse período que os Saiyajins começaram a ter esse controle, que até o Vegeta sentia-se com muita confiança, que ele sabia muito facilmente controlar a forma Ozaru, coisa que antes, por eles não terem essa racionalidade, essa cultura, eles não deveriam ter. Mas claro, isso é uma suposição aqui minha. Porém, uma coisa é certa, os Tisfurudins sabiam que eles iriam ter problemas muito em breve. Eles sabiam que eles eram inferiores em questão de poder de luta, que eu quero dizer, mas eles tinham muito poder científico. E aí que para mim entra a principal
arma dos Tisfurudins que foi a causa dessa guerra. Com certeza eles tinham um poder central que servia de controle para seus robôs, que também aparecem nessas cenas que são representadas deles, mas que eles também queriam ter esse controle sobre essa raça que eles não poderiam controlar de outra maneira que não fosse através de tecnologia, porque confronto impossível. Eles só poderiam fazer isso, eles só poderiam continuar vivendo com esses seres que já demonstravam certa insatisfação através de algo que os controlasse, que os fizessem virar guerreiros que eles eram, fantasmas. Aí que entra algo que quase todos esses materiais que adentram nesse tema da guerra dos Tisfurudins / Saiyajins convergem. Os Tisfurudins tinham uma arma. Os Tisfurudins tinham um receptáculo que era especialmente preparado para o controle populacional daqueles que os rodeavam. E aí eu retorno nas falas do Vegeta porque ele cita algo muito interessante que os Saiyajins temiam dos Tisfurudins. Ele cita muito enfaticamente que eles queriam os torná-los escravos. Isso dá para você notar que seria a forma de defesa dos Tisfurudins, que já percebiam o começo dessa rebelião, que já é mencionado também nos materiais. E aí que tá, qual o receptáculo de poder, qual o guerreiro biomutante que se encaixa mais nessa descrição de tornar os Saiyajins literalmente em guerreiros fantasmas? E não é o Hachiaki, e sim o Baby. Provavelmente, o conceito dessa história da guerra, eles queriam chegar num fim último, e que eles tentaram representar por diversas vezes em episódios, em especiais, no caso do filme, 2 vezes do OVA. Só que no final das contas, a forma como eles representaram mesmo, para mim, entrega de fato a causa desse conflito é o Baby. Porque a gente vê, literalmente, eles estavam criando uma grande inteligência artificial que não só se resumiria a isso, mas que também seria um guerreiro mutante que poderia ter controle não só da mente, do corpo, mas até mesmo da alma. Que depois o GT se inspiraria com aquele castelo até do Dr. Height, que é muito parecido com o castelo do Lud, que pertencia no final ao próprio Baby. Então a causa dessa guerra foi sim essa grande inteligência que era e vinha sendo criada pelos Tisfurudins para o controle dos Saiyajins, e que os Saiyajins, através de um ser que nasceu, que era tão inteligente quanto os Tisfurudins e conseguiu reconhecer e descobrir tal plano. Uma coisa até que para mim sempre convergiu muito nesse sentido foi revendo o próprio relato do Sr. Kaiô, em que nós vemos os Saiyajins, eles sempre têm um ponto central ali que eles estão atacando, logo ali no centro urbano ali que os Tisfurudins viviam. No próprio GT, a gente vê isso muito claro, a gente vê aquela nave ali saindo do planeta Vegeta, enquanto ainda o conflito estava se desenvolvendo. Então não é muito difícil você achar que a causa final desse confronto e que ele foi gerado através e por causa desse ser. Porque imagina você descobrindo que você e sua população inteira vai ser controlado muito em breve por uma espécie de fungo que se espalha pela sua mente e te neutraliza ao ponto de te controlar, de controlar os seus semelhantes e se espalhar de uma forma muito rápida. Esse era um controle e uma escravidão que jamais os Saiyajins poderiam combater no futuro. Somente eles poderiam combater se eles destruíssem ali no seu início. Então, sim, essa foi a conclusão que eu cheguei ao assistir e olhar mais a fundo a história de todo esse conflito Saiyajin / Tisfurudin. Mas claro, é uma interpretação, até porque nós não temos uma resposta oficial sobre isso. Então comentem também as interpretações de vocês, o que vocês observaram aí das vezes em que essa guerra foi representada. Eu vou estar muito curioso de saber aqui nos comentários, então deixe aqui embaixo. Também, galera, deixa aquele like se você curtiu esse vídeo, compartilhe se você gosta desse tipo de tema. Eu vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.